Você já observou alguém suportar o peso do mundo inteiro nos ombros e mesmo assim sorrir? Já viu alguém engolir o próprio cansaço, a própria dor, só para te entregar um pouco de paz? Se você teve o privilégio de ser criado por uma mãe presente, você viu essa cena muitas vezes, mas talvez só agora esteja começando a entender o que ela realmente significava. A minha mãe nunca levantou a voz para ser ouvida. Nunca precisou de grandes discursos. O jeito como ela vivia era a lição. Era como se cada gesto, cada renúncia silenciosa, cada sacrifício escondido nos bastidores do dia a dia dissesse: é assim que se constrói força de verdade. A força dela não era barulhenta, era como uma montanha, firme, estável, constante. E foi ali, na presença dessa rocha humana, que comecei a entender o que é coragem de verdade. Ela me ensinou, sem dizer, que coragem não é ausência de medo. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o medo te paralisa por dentro. Eu a vi engolir lágrimas para não me preocupar. A vi cozinhar sem ter certeza se teria dinheiro para o gás do mês seguinte. A vi sorrir enquanto se despedaçava por dentro. E só depois de adulto percebi: isso é coragem. Isso é amor na sua forma mais pura e brutal. A primeira lição que aprendi com ela foi sobre responsabilidade. A responsabilidade silenciosa de quem não tem escolha. Quando você é mãe, você não espera estar 100% para cuidar. Você cuida. Quando você tem que colocar comida na mesa, você se vira. Ela nunca falou isso, mas eu vi. E hoje, quando eu penso em desistir, quando eu penso em parar porque está difícil demais, eu ouço a imagem dela me dizendo: difícil é não ter escolha. Levanta e faz. A segunda lição foi sobre presença. Não a presença física apenas, mas a emocional. Ela estava lá. Mesmo cansada, mesmo irritada, mesmo exausta. Ela ouvia. E às vezes a força mais difícil de ter é a força de estar inteiro para alguém quando você mesmo está quebrado. Mas ela fazia isso. E isso me ensinou que ser forte não é ser invencível. É ser confiável. A terceira lição foi sobre disciplina. Minha mãe não vivia motivada. Ela vivia determinada. Motivação falha. Vem e vai. Mas a disciplina, aquela que ela praticava sem nem saber o nome, era o que mantinha tudo de pé. Acordar cedo. Fazer o que precisava. Mesmo sem aplausos. Mesmo sem retorno imediato. Isso moldou meu caráter mais do que qualquer livro. Porque a disciplina que vi nela me mostrou que constância é mais poderosa que qualquer talento. A quarta lição foi sobre autocontrole emocional. Ela não se deixava levar pelo caos ao redor. Quando tudo desmoronava, ela se tornava ainda mais serena. E não era porque ela era fria. Era porque ela sabia que alguém precisava manter a calma. Era como um monge em meio a uma guerra doméstica. E só depois entendi que isso não é natural. É treino. É decisão. É saber que perder o controle não resolve, só piora. E que se você quer liderar sua vida, precisa dominar primeiro o seu próprio espírito. A quinta lição foi sobre perdão. Eu errei com ela. Muitas vezes. Disse coisas que hoje me arrependo. Fui ingrato como todo filho é em algum momento. E mesmo assim ela nunca me jogou isso na cara. Nunca guardou rancor. Isso me ensinou que amar alguém é aceitar que ele vai falhar, mas ainda assim continuar estendendo a mão. E perdoar, mesmo sem desculpas. Porque carregar ódio só pesa em quem o carrega. A sexta lição foi sobre valorizar o invisível. Sabe aquela comida quentinha no prato? Aquela roupa lavada? Aquela luz acesa? Por trás de cada pequeno conforto havia o suor dela. E eu demorei a entender que muito do que mais importa na vida é invisível aos olhos distraídos. As maiores provas de amor não vêm em embrulhos bonitos, vêm em gestos discretos, em silêncios carregados de sacrifício. Mas a sétima lição talvez tenha sido a mais difícil de aceitar. Você só entende plenamente o valor de uma mãe quando começa a perdê-la aos poucos. Seja pela distância, pela doença, ou pela ausência definitiva. E é nesse momento que tudo dentro de você grita, que você percebe que cada palavra dela era uma âncora, cada gesto era uma bússola, e que o tempo que você deixou escapar não volta mais. Então, se hoje você ainda tem sua mãe por perto,
Pare de esperar datas comemorativas para demonstrar gratidão. Agradeça hoje, cuide hoje, ouça hoje, porque a força dela te moldou. E mesmo que ela nunca tenha se sentado para te ensinar, ela foi o maior ensinamento da sua vida. E se ela já se foi, transforme a dor da ausência em um legado vivo. Honre as lições. Reaja ao mundo com a dignidade que ela te mostrou. Construa sua força sobre a memória da dela. Não como quem se agarra ao passado com tristeza, mas como quem carrega uma tocha acesa, guiando o próprio caminho. A mente se fortalece quando você entende que amor também é disciplina, que coragem também é vulnerabilidade, que força não precisa gritar, e que o amor mais puro é aquele que se dá sem esperar nada em troca. A vida vai continuar te testando, vai te empurrar contra a parede, vai querer te ver quebrar, mas lembra da força silenciosa da tua mãe, lembra do que ela suportou, lembra de como ela segurava o mundo com uma mão e ainda te dava colo com a outra. Esse é o seu ponto de partida. Essa é a sua raiz. Você pode construir uma mente firme como uma montanha, um coração leve como o vento, mas tudo começa com uma decisão. Não desperdiçar a dor, não esquecer as lições, não adiar mais a sua transformação, porque se ela fez tanto com tão pouco, você não tem o direito de desistir com tudo que tem agora. Então, respira, levanta, recomeça. Torna-se hoje o que ela acreditava que você podia ser. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, não guarda só para você. Compartilha. Se inscreve no canal. Aqui a gente constrói força real, um passo de cada vez. Porque a vida é dura, mas a gente também é.